Boa noite a todos. Tendo quórum suficiente, em nome de Deus, declaro aberta a sessão extraordinária do dia 20 de julho de 2023. Hoje temos a presença de duas visitantes aí, a Eduarda Sagrilo e a Mileide Moura. Sejam bem-vindas. Sempre quando quiserem, a casa está aberta para quando quiserem voltar novamente. Leitura do ofício do Executivo número 098/2023. Excelentíssimo senhor Sérgio Gilbercimo, presidente da Câmara de Vereadores de Mata. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, considerando o teor do ofício número 0026/2023, que informa o arquivamento dos projetos de lei número 025/2023, 026/2023 e 028/2023. Venho por meio deste requerer a apreciação por parte do plenário desta Casa do parecer número 27/2023, oriundo da Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania e Redação Final, na forma prevista na parte final do artigo 45, inciso 8º, do Regimento Interno, pelos fundamentos a seguir delineados. Primeiro, inicialmente, é importante destacar que a previsão de arquivamento contida no artigo 45, inciso 8º, do Regimento Interno da Câmara de Vereadores, expressamente define que tal medida será realizada quando a Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania e Redação aprovar parecer pela inconstitucionalidade de proposição. Ou seja, tal sistemática somente deve ser adotada se a fundamentação jurídica do parecer basear-se em elemento constitucional, previsto na Constituição Federal. No presente caso, o que se observa é a fundamentação da decisão em matéria infraconstitucional, Lei nº 8.475/1993, em anexo, o que por si só evidencia a fragilidade do procedimento de arquivamento adotado. 3. Em outra análise técnica, percebe-se que a norma citada no parecer número 27/2023, Lei número 8.475/1993, mas que na verdade presume-se que seria a Lei número 8.475/1992, dispõe sobre os cargos da carreira do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, o que claramente é inteiramente dissonante do objetivo das proposituras legislativas encaminhadas ao Parlamento Municipal pelo Poder Executivo, as quais tratam de prorrogações de prazos de contratação temporários. 4. Em verdade, acredita-se que os parlamentares integrantes da comissão queriam mencionar a Lei número 8.745/1993 em anexo. Todavia, tal lei, já em seu artigo 1º, assim dispõe. Artigo 1º, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da administração federal direta, as autarquias e as fundações públicas poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos na lei, o que significa, por sua expressa redação, que destina-se a contratações temporárias de servidores da administração pública federal, não tendo qualquer relação com servidores vinculados à administração estadual, muito menos dos municípios. 5. Por tais aspectos, conclui-se pela imprescindibilidade de que o parecer exarado pela Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania e Redação, parecer número 27/2023, seja levado ao crivo do plenário da Casa, o qual, após votação desses, deverá ser rejeitado, com a consequente aprovação das proposituras inicialmente mencionadas. 6. Por fim, mas não menos importante, urge frisar que, inciso 1º,
Os projetos de lei encaminhados tratam-se de prorrogações de contratos já vigentes, não de novas contratações, o que justifica-se pelo andamento de processo de concurso público no âmbito do Poder Executivo. Segundo, o tempo hábil para aprovação, por exemplo, no caso do contrato de cargo de fiscal, esgota-se no dia 21 de setembro de 2023, data em que a propositura deverá estar aprovada pela Câmara e sancionada pelo Poder Executivo. 3. Eventual rompimento do vínculo com o cargo de fiscal, por exemplo, resta por inviabilizar o andamento de serviços públicos inadiáveis, como a abertura de empresas e renovação de alvarás. Desta forma, certo do atendimento do pedido formalizado, ressalto que permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos. Sendo só para o momento, aproveito e ensejo para reiterar-lhe meus sinceros votos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Rogério Kuhn, Prefeito Municipal. Agora vamos para a leitura do parecer número 27/2023, Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania, redação final, que diz o seguinte no parecer da comissão. Após análise dos referidos projetos, foi dado parecer contrário, por entenderem que se encontra em desacordo com a Lei nº 8.475/1993. Daí tem a votação, né? Presidente Gilmar Dackmer, MDB, voto contrário. Relatora Clara Guiomar Alves, PP, voto contrário. Membro Luiz Ivanildo Beres Figueira, PTB, voto contrário. Apresentados os projetos nas sessões anteriores, cedo a palavra para até 5 vereadores, conforme sorteio realizado, que queiram se manifestar sobre a matéria hora lida por até 5 minutos. Ficando nominado: primeiro vereador se manifestar, Clênis Stein. Segundo, Gilmar Dackmer. Terceiro, vereadora Clara Guiomar. Quarto, Trajano Moreira. E quinto, Luiz Figueira. Com a palavra, senhor vereador Clênis Stein, por 5 minutos. Senhor presidente, demais membros da mesa diretora, colegas, assistentes e ouvintes. Senhor presidente, são 3 projetos de leis que estarão na pauta. O projeto 25, o projeto 26 e o projeto 28. A Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania e Redação Final deu parecer contrário por unanimidade. Eu já vou adiantar meu voto, sou a favor do parecer da Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania e Redação Final. E com relação aos outros projetos, não, presidente, eu sou contra o projeto de lei número 025/2023, sou contra o projeto 026/2023, 026/2023, e sou contra o projeto 028/2023. O Poder Executivo, no seu ofício, ele menciona o cargo de fiscal, que esgota-se no dia 21 de setembro de 2023, portanto, há um ano atrás. Mas se não me falha a memória, não, presidente, a fiscal Marilene Evelina Vogelei aposentou-se em junho. Então houve essa vacância entre o dia que a fiscal Mara aposentou-se e o dia 21 de setembro. Então, claro, o prefeito está pedindo aqui para não parar os serviços de renovação de alvará e abertura de empresas. E nesse meio tempo aqui, como é que ficou o Poder Executivo com relação ao cargo de fiscal? Me chamou a atenção, né, esse ofício aqui, nessa parte deste parágrafo. Né, houve uma vacância, porque a fiscal se aposentou antes e depois, em julho, foi feita a contratação desse referido profissional. Sem mais, devolvo a palavra. Com a palavra, o vereador Gilmar Dackmer, por até 5 minutos, senhor vereador.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, os assistentes e aos ouvintes dos meios sociais. Eu sou presidente da Comissão de Constituição e Justiça, aonde, por unanimidade, a Constituição e Justiça votou contrário aos projetos, baseado na Lei 8.475 de 1993. O parecer que veio do Executivo pedindo a derrubada do voto da comissão, ele cita 8.475 de 1992, que não tem nada a ver. Isso aí é para briar e criar argumento em cima de uma ilegalidade. Porque, na verdade, pela Lei 8.475 de 1993, é proibido. É ilegal. Mas, enfim, como se diz, como tenho dito outras vezes, cada vereador aqui tem uma cabeça. Cada vereador tem a sua autonomia. Cada vereador tem a convicção naquilo que vai votar. Eu sou a favor do parecer, com toda certeza. E eu acho que os demais vereadores deveriam ser a favor também, porque, em final, é uma comissão. Porque tem outros vereadores que fazem parte de outras comissões e podem vir para votação também, que é muito complicado. Uma comissão dá um voto favorável, os vereadores derrubam os outros. Ou desfavorável, e eles são favoráveis. Então é muito controverso essa situação. Então eu sou, primeiramente, sou a favor do voto das comissões. Que se respeite as comissões. Porque se não se respeita as comissões, então não tem o porquê de ter comissão de Constituição e Justiça e outras comissões mais na Câmara de Vereadores. Sem mais, devolvo a palavra. Com a palavra, a vereadora Clara Guiomar, por até 5 minutos. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, nossos assistentes. Eu quero dizer que meu voto foi desfavorável a esse projeto. E digo mais, no parecer que ele nos mandou, nos retorno, ele fala que é o contrário. Mas há 2 meses atrás, quando a minha colega Vanusa veio até nós, vereadores, pedir ajuda para ser o seu contrato renovado, quando o Thales veio até nós, vereadores, e pediu para nós ser o nosso contrato renovado, foi apresentado para nós esse decreto. Tanto é que está sublinhado o decreto. Fui até nosso assessor jurídico, sentei ao lado dele e pedi e implorei se não havia como a nossa colega Vanusa, o nosso colega Thales e o Walker ser prorrogado o contrato deles. Nosso assessor jurídico, com todo respeito, me explicou, sublinhou e disse que isso era ilegal. Isso passado pouco mais de 2 meses. Era ilegal. Os vereadores todos aqui concordaram que era ilegal e a nossa colega Vanusa teve que ser retirada. Passado 2 meses, vem os mesmos projetos pedindo para prorrogação. Então, assim, eu não tenho ensino superior, infelizmente não tenho, mas eu acredito no nosso assessor jurídico. Se ele me explicou com toda a calma, ele me disse que era ilegal, eu acredito que seja ilegal. Hoje tem um decreto do concurso. Mas por que esse decreto não foi pensado uns meses atrás? Nossa colega Vanusa, era excelente o trabalho dela. Ela tinha vários projetos. Nós, como agente de saúde, lá trabalhava com ela e sabia que ela tinha vários projetos para seguir em frente. Não estou puxando brasa para o meu assado, porque ela nem votaria em mim. Então, assim, E outra, e que dizem aí na rua que eu estou contrário à administração, eu não estou contrário à administração. Eu estou trabalhando por uma comunidade, e se é certo para um, é certo para o outro. Se não foi certo para a colega Vanusa, não é certo para os outros. E eu continuo e sou contra. O meu pensamento é contra. Se é para um, é para todos. E não estou contra a administração. Eu estou contra, pode ser a mim mesmo, mas contra os projetos. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Trajano Moreira, por até 5 minutos. Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, a vereadora Clara, a assistente,
a Mileide e a Eduardo, sejam bem-vindos a essa casa. Os funcionários dessa casa e o Maico, que é o nosso guia, como você disse, das redes sociais. Começando pela comissão aqui, ó. Vocês todos sabem o meu jeito, que eu sempre fui claro e jogo sempre livre com todo mundo. E eu sou a favor de derrubar essa comissão aqui, esse parecer. O cara tem que ser bem sincero. E esse projeto 25 da gente de saúde, eu vou votar contra. A guria que me perdoa, eu já tinha prometido nessa casa que jamais ia votar para recontratar outras pessoas. Mas esse aqui, o 26, que é de Edemias, eu vou votar a favor. Mais uma vez, vou votar para recontratar. Eu já tinha prometido que não ia votar mais, que só vem recontratação, mas em seguida agora vai abrir o concurso e, se Deus quiser, não terá problema. O 28, que é do fiscal, eu também voto a favor, já vou abrir meu voto. E a guria essa do 25, que me perdoa, que eu já tinha dito e sabe como é que é. Eu sou do tempo antigo ainda, pode alguém me criticar. Quando eu digo as coisas, eu não volto atrás. E não engano a ninguém. Muito obrigado e devolvo a palavra. Com a palavra, o vereador Luiz Figueira, por até 5 minutos, vereador. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, as assistentes nesta noite nessa casa, aos funcionários e às pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Senhor presidente, como o meu voto também foi contrário, né? E aí, todos já sabem, já dei meu parecer na outra, quando deu entrada nesses projetos, devido a, como se referiu ali a vereadora Clara Guiomar, quer dizer, se para uns não dá, por que vai? A lei é a mesma. Não é que a gente seja contra as pessoas ou contra funcionários, é a lei. Então vamos, se a lei é o que manda, vamos seguir a ela. Eu acho que nós estamos aqui para cumprir a lei. Então, sobre isso aí, o meu voto já vou declarando agora. Sou contrário a todos esses projetos que estão dando entrada. Que nem diz a vereadora Clara Guiomar, concurso, quase todos os municípios na região saiu. Por que foi atrasar tanto o concurso aqui? Poderia ter saído, não estaria dando esse problema. Também, quanto o vereador Clênio, o fiscal, ficou bastante tempo sem, quer dizer, agora, por que tanta urgência que precisa ter a fiscal? Quer dizer, então tem coisas que a gente não entende. Então, meu parecer é o contrário. Sem mais, devolvo a palavra, senhor presidente. Bom, já que todos os vereadores inscritos já se manifestaram, só para esclarecer, né, que o primeiro que eu vou colocar em votação é o parecer da comissão. Se esse parecer não for derrubado, né, os projetos não seguem, ele acaba aí. Então, coloco em votação o parecer número 0027/2023 da Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania e Redação Final. Se todos concordarem, permaneçam sentados. Caso contrário, se manifestem. Deu empate. E o meu voto é para derrubar o parecer. Coloco em votação o projeto de lei número 0025/2023. Acrescenta parágrafo único ao artigo 2º da Lei Municipal número 1893/2022 e da outras providências. Se todos concordarem, permaneçam sentados. Caso contrário, se manifestem. Manifestamos no pequeno sobre a votação das comissões. Agora os vereadores teriam que se manifestar referente aos projetos que vai à votação. Esses projetos já estão em andamento há sim, mas duas sessões já. Sim, todo mundo está ciente dos projetos, senhor vereador.
Inclusive, o senhor já comentou sobre os projetos? O vereador Luiz, todos se manifestaram, já comentaram sobre os projetos? Coloco em votação o projeto de lei número 0025/2023. Acrescenta parágrafo único ao artigo 2º da Lei Municipal número 1893/2022 e da outras providências. Se todos concordarem, permaneçam sentados. Caso contrário, se manifestem. Novamente. Favorável ao projeto. Então, o projeto foi aprovado. Coloco em votação o projeto de lei número 0026/2023. Acrescenta parágrafo único ao artigo 2º da Lei Municipal número 1908/2022 e da outras providências. Se todos concordarem, permaneçam sentados. Caso contrário, se manifestem. Vou me abster. Aprovado o projeto. Por votação de 4-3. E uma abstenção. Senhor vereador Gilmar Dachmann. Coloco em votação o projeto de lei número 0028/2023. Acrescenta parágrafo único ao artigo 2º da Lei Municipal número 1906/2022 e da outras providências. Se todos concordarem, permaneçam sentados. Caso contrário, se manifestem. Vou me abster também, senhor presidente. Aprovado por 4-3 e uma abstenção do vereador Gilmar Dachmann. Então, com o encerramento dos trabalhos, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão extraordinária do dia 20 de julho de 2023. Muito boa noite a todos.